É injusto pra nós, Corinthians. Vai botar o Gabigol, vai botar o Bruno Henrique. Quer apostar que o Felipe Luiz vai fazer isso? Bruno Henrique do lado esquerdo, Gabigol de centroavante, De Arrascaeta, Gerson. O Felipe Luiz, eu não tinha nem pensado no Felipe Luiz. É perigoso o Felipe Luiz ficar até o final do ano como treinador do Flamengo. Eu acho que por dois motivos. Duas coisas, aliás. Acho que os jogadores vão abraçar o Felipe Luiz e acho que o Felipe Luiz, daqui para o final, se isso se confirmar, ele resgata o futebol do Gabigol. Porque a CBF está implantada dentro do Flamengo aí. E o próximo treinador do Flamengo, o próximo treinador do Flamengo é o presidente da CBF. Tio Ignaldo aí, é o treinador do Flamengo. Tite demitido do Flamengo, o Felipe Luiz é o novo treinador do Mengão. Mesmo com a vitória do Flamengo em cima do Atlético Paranaense, o Tite foi demitido nessa manhã da segunda-feira e não comanda mais o time do Flamengo. Então eu estou trazendo aqui para vocês a repercussão na imprensa paulista. Renata Fã, Denilson Show e o Ronaldo aí chorando já antes do jogo entre Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil. Os corintianos já estão reclamando mesmo antes do jogo começar, e no final do vídeo tem o Neto aí fazendo uma declaração muito engraçada. Então assiste o vídeo até o final que o vídeo tá muito legal. E claro, se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, beleza? Agora sem muita enrolação, bora pro vídeo. Entre tantos resultados, entre a Série A bombando, Tite foi demitido pelo Flamengo, ganhou do Atlético Paranaense, gol do Gerson no finalzinho ontem à noite, mas não resistiu. Mesmo assim, Tite está fora do comando técnico e o Thiago Carvalho vai trazer os detalhes dessa dispensa, demissão. Thiago, para você, aquele bom dia. Que segunda-feira pro Tite, para sua comissão técnica, hein? É verdade. Bom dia, Renata. Bom dia, Denilson. Sempre um prazer estar aqui com vocês. A segunda-feira foi ruim pro Tite, mas o domingo à noite já tinha gostinho de despedida. O clima no Maracanã era de território hostil, sabe? O torcedor vaiava a comissão técnica, vaiava o Tite desde o início da noite, antes mesmo da partida começar, quando a escalação foi passada no telão e o nome do Tite foi anunciado. O torcedor já vaiou, já criticou o Tite. O clima já não era bom desde a eliminação na Libertadores. E ontem, mesmo com a vitória, aquele gol do Gerson já aos 44 do segundo tempo, o Flamengo não jogou bem. O Flamengo dominou a posse de bola, teve 70% de posse, conseguiu girar ali em cima do Atlético Paranaense, mas pouco concluiu no gol, poucas finalizações de perigo para o Flamengo, e mesmo com aquele gol já no finalzinho da partida, voltando a vencer no Campeonato Brasileiro e se mantendo dentro do G4, não foi o suficiente para que, quando o apito final ocorresse, os torcedores voltassem a vaiar o Tite. O Tite mesmo pouco tempo ficou no gramado após o término da partida, cumprimentou ali o Lúcio Gonzalez, treinador do Atlético Paranaense, e já entrou no túnel ali em direção ao vestiário. Foi muito rápida também a passagem do Tite ontem no vestiário com os jogadores do Flamengo. Normalmente, esse é um momento que demora bastante ali do treinador Tite. Inclusive, os jornalistas já ficaram até 1 hora na sala de imprensa esperando pela coletiva, e ontem não. Ontem foi bem breve, em 20 minutos o Tite já estava pronto para começar a coletiva de imprensa com os jornalistas. Isso já dava um ar de que algo diferente acontecia ali nos bastidores do Flamengo. E não foi diferente disso. Durante a madrugada, muitas reuniões entre o presidente Rodolfo Landim e o vice-presidente de futebol Marcos Braz, e hoje de manhã, por volta das 7 horas, o Tite foi anunciado ali o desligamento dele. Primeiro o comunicado para o treinador e depois nas redes sociais do clube o Flamengo anunciou o desligamento do Tite. Quais argumentos o Flamengo teve ali internamente para fazer essa demissão? Primeira, a multa baixa. O Tite vai receber cerca de 3 milhões de reais, que para o Flamengo é uma multa baixa. E agora o Felipe Luiz então assume de forma interina o comando do Flamengo. A gente vê tudo isso na reportagem. Esse era o mantra ecoado pela torcida do Flamengo no Maracanã. Eu tento fazer o meu melhor, e talvez eu não seja o teu técnico dos teus sonhos, né? Mas o trabalho e a dignidade pode ter certeza que ele vai ter sempre. O respeito a ti, o respeito à entidade, o respeito aos atletas, o respeito a vocês vai ter sempre. Com a eliminação na Libertadores, o Flamengo teve o menor público como mandante na temporada. Pouco menos de 28 mil torcedores que foram ao estádio em clima de protesto. Foram muitas mudanças na equipe em relação ao time que jogou contra o Peñarol. As principais foram as saídas de Arrascaeta, De La Cruz e Bruno Henrique. Carlos Alcaraz e Gabigol ganharam espaço. O Flamengo começou melhor a partida.
Logo aos 7 minutos, Thiago Heleno salvou o que seria o primeiro gol carioca. De fora da área, Gabi arriscou sem perigo. Wesley também testou o Mikael de longa distância. Quando tentou reagir à resposta do Atlético Paranaense, saiu dos pés de Zapelli. Primeiro na cobrança de falta, depois nessa pancada de frente com Rossi. Antes do intervalo, uma última chance para Gerson. Já na segunda etapa, o torcedor voltou a assistir um Flamengo superior na posse de bola com 70%, mas com poucas chances de perigo finalizadas. E com o passar do tempo, as vaias começaram a aparecer. O suspiro dos flamenguistas veio já aos 44 minutos, da cabeça de um dos poucos jogadores que mantém o bom futebol em meio à queda de produção da equipe, Gerson. 1-0 Flamengo. Com o gol do Gerson, o Flamengo volta a vencer no Campeonato Brasileiro depois de 3 rodadas em jejum. Com 48 pontos somados, a equipe se mantém dentro do G4. Mas a vitória não foi suficiente para silenciar as vaias do torcedor. Quando a gente termina um trabalho, a gente olha para trás, um trabalho. Mas eu tenho uma atenção, e essa maior, de estar representando com dignidade o cargo que eu fui convidado. Esse eu não abro mão. Então essa dignidade ela vai ter sempre de conduta. Com mais competente no momento, menos competente no outro. Talvez isso não atendendo as pessoas com que elas querem, talvez não sendo do estilo, talvez não. Às vezes num dia sim, outro dia não. Mas com respeito. A noite de protestos no Maracanã foi o ponto final na passagem de Tite no Flamengo. Na manhã desta segunda, mesmo com a vitória, a diretoria anunciou a saída do treinador. A partir de agora, cabe a Felipe Luiz assumir o time de forma interina e salvar a temporada de uma nova frustração. Do lado paranaense, a situação é ainda mais complicada. Sem vencer há 8 rodadas no Brasileirão, a equipe se preocupa cada vez mais com a zona de rebaixamento. Que a entrega e o plano de jogo que a gente fez com pouquíssimo tempo de trabalho. A entrega e o plano de jogo, com pouco tempo de trabalho, foi levado ao campo e, infelizmente, não tivemos o resultado que queríamos, que era a vitória, os 3 pontos. Mas fico orgulhoso como líder deste grupo, pela entrega de todos. E aqueles que começaram o jogo, como assim também, aqueles que ingressaram. Só uma pontuação aqui. O Atlético Paranaense corre sérios riscos, precisa voltar a vencer urgentemente. Agora o assunto é Flamengo. Concordo. E a coletiva do Tite já indicava que nem tudo estava muito bem, que o fim estava próximo. Deu para perceber um desânimo, algumas respostas evasivas, não objetivas. E agora é realidade, demitido pelo Flamengo, o que muito se imaginava depois da Copa do Brasil, no final do ano. Até ele acho que imaginava isso. Não creio que o Tite estivesse preparado para ontem, especificamente, ser o último jogo. Mas agora vem Felipe Luiz, interinamente, e o Flamengo tenta uma cartada final para a Copa do Brasil. Vou falar para você o que te falei ali em off. O Felipe Luiz, eu não tinha nem pensado no Felipe Luiz. É perigoso o Felipe Luiz ficar até o final do ano como treinador do Flamengo. Eu acho que por 2 motivos. 2 coisas, aliás. Acho que os jogadores vão abraçar o Felipe Luiz e acho que o Felipe Luiz, daqui para o final, se isso se confirmar, ele resgata o futebol do Gabigol. São amigos, jogaram juntos. Acho que ele resgata o futebol do Gabigol nessa reta final de temporada aí pro time do Flamengo. Eu vi a coletiva do Tite ontem, 2 coisas me chamaram a atenção. Não sei se ele esperava ser mandado embora. Eu acho que ontem não, hoje, entre ontem e hoje. Porque na coletiva, perguntaram para ele do respaldo da diretoria, ele falou que o respaldo é diário, né? A gente sente o respaldo da diretoria toda hora, nos treinamentos, todo dia a gente tem o respaldo da diretoria. E perguntaram para ele do balanço, da análise do trabalho dele. Ele falou assim, no final a gente fala. Quando terminar, a gente fala. Então, assim, não sei se naquele momento, ontem à noite, na coletiva, se ele sabia que ele ia ser mandado embora. Como tem eleição no Flamengo no final do ano, eu espero que lá no Flamengo as coisas não aconteçam como o Duílio fez no Corinthians. O Duílio contratou o Mano Menezes com 5 anos de contrato, deixando uma multa alta para o Corinthians, não sendo o técnico preferido de um lado daquela disputa eleitoral.
Então eu espero que o Flamengo ele pode deixar o Felipe Luiz até o final do ano, se der certo, se ele ganhar a Copa do Brasil. Pode até ter sequência, mas tomara que ele não contrate alguém que não esteja de acordo com todos os lados da história de quem vai disputar essa eleição. E aí essa demissão do Tite, ela veio da torcida, né? Eu acho que a diretoria não tinha pensado nisso não, mas o tamanho da torcida, o tamanho da cobrança acabou culminando aí na demissão do Tite. Galera, agora se liga aí nesse debate da turma do Jogo Aberto. Tem o Ronaldo chorando e já falando quem será o novo treinador do Flamengo. E logo após tem o Neto aí dando a declaração após essa demissão do Tite e já falando sobre o jogo de quarta-feira entre Flamengo e Corinthians. Confere aí comigo. Pode me descer o cacete. Não, Tite, a demissão veio oficializada hoje pela manhã. O Flamengo vai tentar o fator não tão novo assim, mas é o fator novo do Felipe Luiz, para dar uma injeção de ânimo, de motivação, porque, convenhamos, com 2 dias para a primeira decisão da Copa do Brasil é muito pouco tempo ainda, não é? Para qualquer reação. Agora tem que lidar com o psicológico, trazer o Gabigol de volta. O Denilson até chamava atenção para isso, né, Dedê? Eu acho que o Felipe Luiz tem condições de resgatar o Gabigol para essa reta final. Um jogador decisivo, em momentos decisivos, ele aparece. Não sei fisicamente como é que o Gabigol está, mas eu acho que já na primeira partida aí contra o Corinthians, sob o comando do Felipe Luiz, o Gabigol já deve aparecer como titular. Ontem ele não foi muito bem contra o Atlético Paranaense, né? Perdeu um gol claríssimo. Perdeu um gol que normalmente ele não perde. Isso mostra a falta de ritmo dele. Não é de hoje, né? Faz tempo que o Gabigol não tem mostrado aquele mesmo Gabigol. A relação Tite-Gabigol era um dos problemas do Mas trabalho. Uma coisa que vocês não repararam, que a direção do Flamengo, para desviar o foco, demite o Tite. Porque o que nós estávamos falando aqui hoje e ontem, essa semana toda, final de semana toda aí, que foi a lambança que a CBF fez mudando as datas, mexendo as datas na calada da noite. E hoje o Flamengo vem, porque o Flamengo sabe que não precisa. Só para lembrar que o Vasco, em relação ao Atlético, também reclamou, não é só um lado. Não, porque a gente só falou de um lado. Eu acho que se o Flamengo tivesse jogado bem ontem, vencido bem... não cairia. Eu acho que o Tite não cairia. Isso é para desviar o foco. Porque a CBF está implantada dentro do Flamengo aí. E o próximo treinador do Flamengo, é o presidente da CBF. O Edinaldo aí, é o treinador do Flamengo. Porque o Flamengo nem precisa de treinador. Na sexta-feira eu recebo uma ligação de manhã e fala assim, o Tite vai ser mantido como técnico do Flamengo até a Copa do Brasil. Foram dirigentes? E depender, não interessa. E dependeria se for dirigente, tá explicado. E dependeria muito do jogo contra o Atlético Paranaense, ok? Isso de manhã. À tarde eu recebo outra ligação que fala, eu coloquei até nas minhas redes sociais na sexta-feira à tarde. Na sexta? Cravando que o Tite não seria mais o treinador do Flamengo e que o André Luiz ia assumir, o Felipe Luiz ia assumir o time do Flamengo, né? Por quê? Porque houve um desgaste, houve até uma discussão na reunião que o Flamengo teve com seus dirigentes e chegou à conclusão de que tinha que mudar automaticamente para dar uma injeção, tentar motivar esse time para os jogos da Copa do Brasil. Então, independente, se o Tite tivesse goleado o Atlético Paranaense, talvez ficaria uma esperança. Ô, Pinguim, dá para repetir? Porque você está invadindo o Gotham City e ninguém está entendendo. Você quer que continue? Você falou que tinha o nome do novo técnico do Flamengo. Edinaldo. Que é o presidente da CBF, que tá dando uma força aí para o Flamengo, mas vai ser na garra, viu? A declaração do Pedrinho do Vasco, ou Sgarbi, é muito forte. Mas foi a melhor declaração que eu vi em relação às mudanças de dados. Quer escolher o juiz também, CBF? Quer escolher o juiz? O Pedrinho falou, vocês querem escolher o juiz também? Pode escolher. Então tá muito pesado. Rodrigues de Souza no lado do Vasco e o Wilton Pereira Sampaio já escolheram. O Wilton é o melhor que já tá certo. O Wilton Pereira é o melhor que tem. O Wilton Pereira é o melhor árbitro que tem. O Denilson pode ir lá pitar e ninguém vai saber. Tá armada a casinha de sapé pro Corinthians. Agora é só o Corinthians, hein? Pegaram hoje o melhor elenco do futebol brasileiro e entregar isso dentro de campo. Então, a demissão é merecida porque o trabalho foi muito fraco. É injusto pra nós, Corinthians. Vai botar o Gabigol, vai botar o Bruno Henrique. Quer apostar que o Felipe Luiz vai fazer isso? Bruno Henrique do lado esquerdo, Gabigol de centroavante, De Arrascaeta, Gerson, De La Cruz. Você vai ver o time do Flamengo quarta-feira. Não tinha que mandar embora esse cara. Esse cara tinha que ir lá pra contar. Olha só o que ele disse ontem. Dá uma olhada. Coloca aí, Cascão. Coloca aí. Obrigado. Rapaziada, o jogo nem começou e os corintianos já estão chorando, hein? Agora, falando sobre essa demissão do Tite, eu espero que o Felipe Luiz tenha total autonomia no comando técnico do Flamengo e que ele seja coerente com as suas decisões, porque ele tem, sim, muitos amigos ali ainda jogando no Flamengo. E eu espero muito que isso não atrapalhe nas decisões que ele irá tomar no comando técnico do Flamengo. E como o Denilson Show falou, eu espero muito que ele recupere o futebol do Gabigol, ainda mais nesse momento que o Flamengo precisa muito de um atacante. Após perder o Pedro aí por lesão, o Flamengo vem enfrentando muita dificuldade
para fazer gol. E esse é o momento do Gabigol dar a volta por cima. Não sou aqueles puxa-saco pelo Gabigol, mas eu torço sim pelo Flamengo e espero que ele dê a volta por cima e ajude aí o Flamengo nesse final de temporada. Mas aí, o que é que você achou sobre essa demissão do Tite e o Felipe Luiz assumindo interinamente o comando técnico do Flamengo? Deixa sua opinião aqui abaixo nos comentários e claro, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, beleza? Mas então é isso, rapaziada, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!